Fala mundanos, esse é um vídeo muito especial. Eu vou trocar de emprego e eu vou gravar todo esse processo pra vocês aqui em Londres. Então eu estou trocando de trabalho aqui em Londres como programador. Eu quero mostrar pra vocês todo esse processo. Então eu vou gravar todo esse processo. Planejamento, estudo, LinkedIn, currículo, cara, portfólio, enfim, tudo que eu puder gravar e tudo que eu estou fazendo, eu vou gravar pra vocês. Hoje é o primeiro vídeo, então é um vídeo de introdução pra mostrar o que eu já fiz e o que eu vou fazer. E durante esse processo eu vou gravando pra vocês. Entrevista, currículo, meus desafios, planejamento, dúvidas, enfim, tudo que eu tô passando, eu vou gravar pra vocês até eu conquistar a minha primeira vaga. Portanto, talvez alguns vídeos não sejam nesse ambiente, com luz e tudo mais. Esse é só um vídeo introdutório. Talvez outros vídeos seja só eu gravando minha tela, mostrando pra vocês. Enfim, não sei como vai ser esse vídeo completo. Claro, se você tá assistindo esse vídeo é porque eu já consegui um trabalho, então, cara, me dê um joinha. Já consegui esse trabalho, estou muito feliz. Quer dizer, vou estar muito feliz porque isso não aconteceu. Mas se você tá vendo, é porque já aconteceu e eu quero gravar tudo. Então, no mais, cara, assim, deixa esse curtir, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aqui que eu vou compartilhar tudo. Assim, eu não vou esconder nada, vou compartilhar tudo, vai ser muito, assim, cara, o valor, assim, eu queria muito ver esse vídeo quando eu cheguei aqui na Inglaterra, então vai ser um valor agregado pra vocês, assim, sim, indescritíveis, beleza? Bom, como esse vídeo é o primeiro vídeo, é o primeiro corte, né, vamos dizer assim, de introdutório, eu vou mostrar pra vocês o meu planejamento que eu fiz lá no meu Notion. Então lá eu estruturei alguns tipos de planejamento. Mas pra resumir, antes de mostrar ali a tela pra vocês, o que eu separei? Eu separei alguns tópicos como atualizar o meu LinkedIn, atualizar meu GitHub, colocar as experiências do meu trabalho atual e colocar tudo que eu tenho, tudo que eu faço, o tech stack, as linguagens, as ferramentas que eu uso. Então, essa primeira etapa é de dar um check-up ali, dar um tapa ali no meu LinkedIn e no meu currículo. E também lá no meu GitHub, dar uma olhadinha como tá meu GitHub, meus projetos e tudo mais. Uma segunda etapa é estudar Data Structure. Então estou revisando e estudando estrutura de dados, algoritmos e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês ali melhor o que eu tô fazendo no meu estudo, mas a princípio é currículo, LinkedIn. Segundo, voltar a estudar, dar uma refrescada na memória de Data Structure, então eu quero revisar tudo. Depois, ir pro LeetCode, fazer vários exercícios lá no LeetCode. Terceira etapa, estudar System Design. Estudar um pouquinho de System Design, como que funciona System Design, algumas coisas e tudo mais, e depois começar a aplicar com força para a etapa de trabalho, aplicar com força para as empresas. Eu vou mostrar ali um pouquinho de como tá esse processo para você entender o que eu já fiz, o que eu não fiz, como eu organizei e tudo mais. Então, cara, esse vídeo assim, cara, vale ouro e vai ter vários cortes aqui ao decorrer dessa minha trajetória para conquistar meu emprego. Na verdade, eu já trabalho, mas para me conquistar essa troca aí de trabalho para mostrar para vocês a real mesmo, realmente trocando de trabalho, beleza? No mais, bora aqui para minha tela de trabalho, vamos comigo, bora. Bom, mundanos, estou gravando desse jeito que é muito mais fácil para me explicar para vocês, então tudo que for no computador eu vou explicar dessa forma para ficar mais simples. Então aqui eu tenho o meu Notion, eu tenho aqui todo o meu dashboard e aqui eu coloquei aqui o plano para, né, pegar um trabalho, né, para mudar de trabalho. E aí aqui eu coloquei uma data, então teoricamente toda essa minha ideia, né, de trocar de trabalho, do posicionamento que eu preciso de novas áreas e tudo mais. Eu comecei assim essa ideia então dia 18 de março. Hoje a gente tá no dia 29 de março, então hoje é dia 29 de março, beleza? Então estamos no dia 29 de março, eu coloquei aqui dia 18 de março. Aqui é a data finalizada, eu não sei porque é quando eu conquistar o trabalho, ainda não conquistei. E aqui eu separei duas coisas, então ao decorrer de quando eu for criando essas coisas, eu vou mostrando pra vocês. Então primeiro, eu coloquei aqui schedule, então mais ou menos as coisas que eu tenho que fazer, e aqui depois eu coloquei aqui spreadsheet, né, uma planilha de entrevistas, onde eu vou colocar nome das pessoas e tudo mais, então eu preciso fazer isso, eu ainda não fiz, então eu vou gravando com vocês, igual eu falei, eu vou mostrando a real mesmo, procurando trocar de trabalho e todo o processo que eu faço. Não foi o processo que eu fiz pra minha primeira oportunidade, então é uma outra forma que eu tô fazendo e eu tô mostrando pra vocês, e caso vocês tirem algum insight, alguma dica, alguma coisa, vai ser muito relevante pra vocês, fechou? Então é o seguinte, aqui eu separei em schedule, então a primeira coisa que eu coloquei aqui, atualizar o currículo e o LinkedIn. Isso é algo que eu tô fazendo, tipo, cara, sempre, então eu vou até colocar aqui, ó, contínuo. Então isso aqui é bem, é um looping, né? Então eu vou colocar aqui looping, porque updating em looping. Então eu vou colocar aqui porque atualização em looping, porque, cara, é algo que eu tô fazendo sempre. Então toda vez que eu mudo alguma coisa, altero alguma parada, eu tô sempre atualizando o meu currículo e o meu LinkedIn. Segundo ponto aqui que eu coloquei, estudar estrutura de dados. E nessa estrutura de dados, eu tô fazendo esse curso aqui, cara, muito bom. Não vou conseguir, mas se você acessar o site da Udemy e colocar aqui Data Structure, vocês vão conseguir ver esse curso muito bom, por sinal, muito bom mesmo. É desse cara aqui. Eu tô fazendo em Java, mas tem outras linguagens, só que, cara, não tem por que você ficar preso nisso. Cara, esse curso aqui é muito bom, desse cara aqui, Scott Barrett. Cara, é muito bom o curso dele. E eu tô fazendo, então, igual eu falei pra vocês, eu já iniciei um estudo, então eu já fiz
toda a sessão de introdução, Big O, classes e ponteiros, e agora eu tô na lista encadeada, que é a primeira estrutura de datas, e eu tô aqui no Remove List, né, no Remove First. Então ele vai implementando toda aqui a parada, né? Deixa eu pausar, porque eu acho que talvez tenha direitos autorais, mas, cara, é muito, muito bom esse curso. Eu estou fazendo esse curso, e aí eu tô usando esse site chamado Whimsical, se eu não sei como pronuncia, pra guardar algumas ideias, algumas coisas que eu tô aprendendo. Então você pode colocar vários blocos. Eu tô usando isso pra reforçar o meu estudo. Então, o que eu já fiz? Tô estudando isso, tô no LinkedIn List, tô aqui já nessa parte, então já tô colocando aqui append, então aqui, ó, você pode dar zoom, ó, nessas coisas, ó, dar zoom, tirar o zoom, ó, tá vendo, ó? E aí, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui para adicionar um item na lista. Então eu dou um zoom, ó, e coloco o conteúdo do curso, alguns blocos, um ligando com o outro, então me ajuda na parte de estudo. E aqui, ó, também, ó, remover lista, remover remover o último da lista, remover o primeiro da lista, adicionar um item na lista e tudo mais. Então, assim, isso daqui é pro último da lista, isso aqui é pro primeiro da lista. Então, tudo isso daqui que eu tô estudando. E também, lá no meu GitHub, ainda não arrumei muito, eu também criei um projeto desse, tá aqui, Java Data Structure. Eu criei um projeto aqui, Java Data Structure. Eu tô colocando tudo que eu tô implementando na mão, né, de acordo com o curso e tudo mais. Tô implementando e colocando nesse repositório. Entanto que aqui no meu IntelliJ, aqui, ó, os IntelliJ, no meu IntelliJ já tem aqui algumas coisas que eu tô implementando. Então, por isso que eu falei, eu já comecei essa ideia e tudo mais. Esse é o meu primeiro vídeo de introdução, beleza? Já tá até grande esse vídeo, mas deu um overview de tudo que eu tô fazendo, estudando aqui, implementando aqui, jogando no meu GitHub, jogando aqui pra estudar, fazendo esse curso, e aqui eu tenho um plano. Então, continuando aqui, né? Tudo isso é pra estudar Data Structure. O terceiro ponto é fazer exercícios de Data Structure. Então, eu quero fazer exercício de Data Structure, fazer 50 exercícios de Lit Code, ou seja, só pra algoritmo, problema, aqueles probleminhas que caem em entrevista. E depois, estudar System Design, porque cai muito sobre System Design. E depois, o último step é começar a aplicar pra entrevista. Bom, e aí você deve estar perguntando, cara, mas tudo isso de estudo só pra trocar de trabalho? Eu quero trocar de trabalho pra ir pra uma empresa legal. Não tô pensando em Google, Facebook, essas empresas ainda. Eu acho que isso é um pouquinho lá pra longo prazo, caso, né, minha vida, assim, tome outro rumo. Mas eu quero uma empresa que esteja abaixo dessas empresas, né, as FANGs, né, Google, etc. E que seja uma empresa legal. E nessas empresas, a maioria delas, o processo seletivo é dessa forma. O primeiro contato é pelo telefone, e aí depois você tem uma entrevista técnica, um processo seletivo técnico, onde cai muito algoritmo, grafo, estrutura de dados. Então, por isso que eu tô estudando e reforçando isso. E depois dessa etapa, normalmente você tem uma etapa de System Design. Então, pra quem não sabe System Design, é aquelas provas onde você precisa, a gente precisa resolver, fazer um sistema de meio de pagamentos para uma empresa de hotel, que faz reserva de hotel. E aí você vai precisar mostrar para eles como que você desenharia a arquitetura daquilo. Ó, teria aqui a AWS, se tem um S3, um banco de dados, uma aplicação Java, teria um CloudFront aqui, etc, etc. Então, System Design é isso. Então, por isso que eu coloquei tudo isso para estudar, já se preparando para esses tipos de entrevista e esses tipos de processo seletivo. No mais, esse primeiro vídeo fica por aqui. Tudo que eu for fazendo, entrevista, tudo mais, eu vou gravando para vocês. Então, talvez esse vídeo seja um vídeo longo, mas um vídeo muito informativo e mostrando na prática, eu trocando de trabalho, fazendo todos esses estudos e tudo mais, beleza? Espero que vocês estejam gostando até agora nesse vídeo, até nesse momento. Já deixa o like, compartilha, deixa aí já no esquema, tudo, cara, para ajudar, porque, cara, isso assim, não sei se você já viu, mas isso é muito legal, mostrando realmente todo o processo da troca de emprego, e eu vou mostrar tudo para vocês, fechou? No mais, vou continuar aqui estudando. Hoje é Páscoa, então é Páscoa, feriadão. Amanhã eu vou estudar um pouquinho, vou fazer as coisas que tem que fazer, porém, vou estar estudando e vou atualizando vocês de acordo com o que for acontecendo, fechou? No mais, bora para o próximo corte. Fui. Bom, Bunanos, atualização para vocês. Hoje é dia 4 de abril, então já passou alguns dias. Eu já estou fazendo algumas entrevistas, só que o que eu quero mostrar para vocês é a atualização lá do Notion. Então eu mudei, criei uma pasta lá, uma folder só para questão de carreira, para questão de entrevistas e tudo mais. E eu criava, antes eu usava um Excel onde eu colocava o nome do recrutador para mim não me perder, sabe? Qual processo eu tô, qual estágio eu tô. E tudo isso eu passei pro meu Notion, ficou muito mais moderno, muito melhor, com muito mais informação. E eu consigo, sabe, rastrear. Então, por exemplo, daqui a um ano eu consigo saber as empresas que eu passei e não aceitei a oferta, ou como que foi o teste técnico, as pessoas que eu falei naquela empresa. Então, bom, sei lá, no futuro eu quero entrar em contato com aquela empresa, ter os nomes das pessoas, o e-mail. Então, assim, é muito bom. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, então vocês vão gostar muito, cara. Só por isso, eu acho que já vale eu curtir o vídeo, porque o que eu tô mostrando é realmente o processo real que eu estou fazendo, beleza? No mais, eu já tenho 4 entrevistas marcadas pra falar com o engineer, ou seja, o primeiro passo é sempre com o recrutador. Ele avisa a empresa, deu check, a empresa quer falar comigo, e aí a gente vai pro estágio 2, que é falar com o manager, ou o engineer, ou a pessoa técnica ali da empresa. Então, eu tenho 4 marcadas, uma amanhã, 2 semana que vem, e mais uma outra que ainda tá pra confirmar a data. Então, eu vou mostrar pra vocês a atualização que tá no meu Notion. Então, é a última vez que eu vou mostrar o Notion pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como eu tô me organizando, e vocês conseguem
para que consigam organizar também. Eu vou até pensar, ver se eu consigo gerar essa página do Notion, gerar esse template e passar para vocês. Então, se eu conseguir fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários esse template do Notion para você usar, para traquear, fazer tudo que eu tô fazendo na entrevista de vocês, não se perder, beleza? Bom, sem mais delonga, esse é meu Notion, esse é o meu dashboard, onde eu criei várias pastas. Antes estava tudo jogado para cá, eu criei essa pasta chamada Carreira, e dentro dela eu criei um banco de dados para controle de entrevistas, a questão de code interviews, então testes específicos de cada empresa eu coloco aqui. Então, se eu clicar aqui, vai ter uma lista de empresa, por enquanto só tem uma, então editor, por favor, corte para não mostrar o nome da empresa. E aí aqui tem todo o passo a passo, tudo que eu tô fazendo e tudo mais que eu já mostrei no próximo vídeo. Mas o pulo do gato é aqui. Neste cara, editor, por favor, corte também aqui o nome das empresas. Mas aqui eu criei, né, uma tabela onde eu tenho todos os passo a passo. Então, por exemplo, contato do recrutador, a entrevista com a empresa, e tem coding test, system design, last chat, job offer, não passei. Então, eu consigo traquear aqui, então um rastreio de todas as entrevistas que eu for fazer no futuro, mesmo que eu já tenha um emprego, eu consigo ver quem me mandou uma job offer, né, uma oferta de trabalho, quem eu fui reprovado, não passei no teste e tudo mais. E aqui eu crio um padrão, então eu crio um template. E nesse template, eu vou dar abrir aqui pra vocês. Esse template, quando eu clico em new, ele já vem aqui, ó, ele já vai mostrar pra mim aqui, ó, é o nome da empresa que eu preciso colocar, o status, a data que eu comecei o primeiro contato, aqui o primeiro estágio, né, o recruiter contact, né, nesse caso, o status, tô esperando, e aqui os detalhes, tipo, a posição, o salário, tech stack, interviews. Então aqui a gente pode ter uma lista de interviews, aí aqui eu até coloco assim, anotações, coloco Glassdoor interview questions, então eu vou lá no Glassdoor, puxo coisas relacionadas a essa empresa para entrevista, para dica. Então assim, eu consigo controlar e craquear tudo. E claro, tem também uma web view de calendário, então por exemplo, amanhã eu tenho uma entrevista, semana que vem eu tenho na segunda e na sexta, e falta mais uma confirmar a data. Então, cara, eu consigo controlar tudo, é muito bom, você não se perde, e você pode usar isso pro futuro. Exemplo, vamos supor que essa empresa eu já fiz, recebi uma job offer, ou fui reprovado. Eu consigo colocar os insights nela. Então eu consigo clicar aqui no card, por exemplo, nessa tem vários dados que o editor vai cortar para não ficar visível por conta das empresas. E eu consigo colocar aqui, tipo, vários insights e tudo mais. Então isso é muito bom. Então esse sisteminha aqui que eu criei de tabela, de guardar, cara, isso daí é uma organização fenomenal para quem tá fazendo muitas entrevistas e pode ser que se perca ou alguma coisa assim. Então isso é fenomenal. Espero que eu esteja ajudando vocês com isso. Eu vou tentar exportar esse template, eu vou melhorar ele ainda, vou colocar mais coisas e vou disponibilizar para vocês aqui na descrição ou no comentário pinado desse vídeo. Fechou? The back end for these type of clients, because it's just me in the back end. Let me explain. We have front end, we have mobile. Our mobile is not hybrid. We have iOS Kotlin and we have iOS Swift and Android Kotlin. We have these things. And basically, in our work, we call cluster, not tribes. Cluster football in our side, we have these type of clients. And for example, next 2 months, we need to implement everything in Saudi Pro League, what we have in Premier League. So we go ahead on that. But it's not necessary more backend developers, just me. So if the necessary, you work with me, I will scoping, describe everything what you need to do, and you can go ahead, like I can manage these type of things, you know. Bom, atualizando vocês como estão indo os processos seletivos, as entrevistas que eu estou fazendo. Então hoje é dia 4, hoje é dia 22/4, ou seja, dia 22 de abril, 8h15 da noite, ainda não escureceu totalmente, mas eu vou atualizar vocês como andam os processos seletivos. Eu até anotei aqui no papel pra não deixar escapar nenhuma dica, nada do que aconteceu, pra vocês realmente terem essa sensação de, cara, eu tô mostrando pra vocês todos os passo a passo, beleza? Então é o seguinte, ó, eu parei de estudar e foquei nos processos, porque eu tinha muita entrevista marcada, muito processo seletivo, telefone, code interview, enfim, code challenge, system design, um monte de coisa acontecendo. Não dá pra fazer todos esses processos e ao mesmo tempo estudar, beleza? Então assim, eu parei de estudar os cursos que eu estava fazendo e foquei só nos processos seletivos. Bom, estudei tudo que eu encontrei no Glassdoor. O que isso quer dizer? Tudo que eu encontro de uma empresa no Glassdoor, eu estudo. Exemplo, amanhã eu vou ter uma entrevista pra empresa X. O que eu faço? Vou lá no Glassdoor, coloco lá Senior Software Engineer ou Software Engineer ou o cargo que você queira, coloco lá da ordem decrescente e vejo os mais atualizados, todos os feedbacks e anoto tudo. Vou anotando no Notion tudo que caiu, seja na primeira entrevista, na segunda, na terceira, na quarta, em todos os stages, eu vou anotando todas as perguntas e tudo que tá lá. E tudo que eu anotei, tudo que todas as pessoas colocaram lá, eu estudo tudo aquilo. Então, porque acho que você não consegue ter noção do que vai cair. Então, nada melhor do que você estudar o que já caiu, porque vai que caia alguma coisa que já caiu. Então, você vai estar um pouquinho mais preparado, seja para System Design, Code Challenge, etc. Então, é isso que eu faço quando eu
tenho uma entrevista pra uma empresa. Eu faço sempre um dia anterior, anoto tudo, estudo tudo, fico bem preparado pra esses tipos de entrevista. Bom, um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu quero falar pra vocês, é que eu fiz uma entrevista e não passei no processo. Foi um dia, praticamente inteiro de processo seletivo, foi 1 hora de System Design, depois disso foi 1 hora de Pair Programming, depois 1 hora de Behavior, que é comportamental e tudo mais. E eu recebi os feedbacks, foram feedbacks bem legais, assim, com bastante detalhes. Faltou um detalhe ou outro que eu até perguntei se eles poderiam fornecer, mas no geral, eu não estava preparado para aquela vaga, para aquela determinada posição. Uma coisa que vocês precisam ter em mente: se você não passar em uma entrevista, num processo, cara, é muito triste, realmente você vai ficar abalado. Quando eu me senti muito bem, tava assim, cara, fiz perfeito, assim, perfeito não, né? Mas eu senti, cara, que eu entreguei meu máximo, achei que, tipo, cara, a vaga é minha. Eu realmente tava sentindo aquilo, tava assim, com a autoestima, assim, cara, lá em cima. E quando eu recebi o feedback por e-mail, eu não passei por esse processo, ia ser só a última etapa, já seria a job offer, ou seja, era o último estágio. Eu não passei, eu fiquei realmente triste, quando eu li o e-mail, eu fiquei assim, cara, fiquei meio mal, me abalado, putz, cara, a vaga era minha, eu senti que eu tava muito bem. Cara, imagina, na vaga que eu tô sentindo que eu tô 100%, realmente, cara, eu passei, eu sinto que eu passei, eu não passo, você vai sentir esse sentimento, mas fica tranquilo, entendeu? Tem vagas que não é pra sua posição, sabe, não é o seu momento. Tem vagas que às vezes o cara tá esperando uma coisa de um candidato e você tem uma outra coisa, então assim, cara, não se abale, eu sei que é difícil, volte a estudar, volte a participar dos processos, que cada vez mais você vai ficando melhor ainda, beleza? Um outro ponto que eu coloquei, talvez aquela vaga não é pra você, é o que eu falei pra você, então, tipo, talvez aquela vaga não era pra você, aquele cargo ou o jeito que a pessoa quer, então, você nunca sabe o que a pessoa espera de você, mesmo que seja, sei lá, programador sênior, você não sabe se ele quer um sênior pra ajudar os outros júniors, a comunicação vai ser mais importante, ou se quer um sênior que se vire nos 30, faça tudo sozinho, não precisa de ninguém falando pra ele o que ele tem que fazer. Então, assim, depende da empresa, depende do contexto, do tipo de ambiente, estrutura de trabalho, tudo mais. Então, não fique triste. Pega aqueles feedbacks, anote os feedbacks e tente melhorar sempre, beleza? Uma outra coisa interessante é que no Behavior, ele disse que ele sentiu falta de mais liderança em projetos. Só que eu não liderei tantos projetos assim. O que eu foquei na entrevista de Behavior foi falar o quanto eu, autonomamente falando, né, eu trabalho. Então, fazendo priorização de tasks, o meu trabalho e tudo mais. Só que pra você ver, a vaga, eu tinha me esquecido. A vaga era focada pra um sênior que lidere mais. Ou seja, isso me alertou pra, numa próxima entrevista em uma outra empresa, eu vou ler realmente a job description da vaga, e quando eu entrar numa entrevista de Behavior, eu vou ver se o que o cara espera que eu fale pra ele é mais de liderança, ou é um cara que saiba fazer as coisas mais sozinho, mais autônomo. Então, é interessante você pegar o job description e tentar vincular suas experiências com o que o cara quer escutar, entendeu? Porque é só pra entrevista, não é pro trabalho, é pro que o cara quer estudar. Ele não tá vendo ali seu LinkedIn nem nada, ele vai só anotar aquilo que ele espera de você. Se você falar aquilo que a vaga espera, cara, eu acho que dá match perfeito. E isso eu aprendi com esse feedback. Por isso que é bom você participar de processo e ir aprendendo e evoluindo com esses processos, beleza? Após algumas interviews, eu vou voltar a estudar e melhorar os feedbacks que eu estou recebendo. Como eu disse pra vocês, após algumas entrevistas, eu vou melhorando, né, os feedbacks. E o que eu fiz? Parei de estudar, foquei nessas entrevistas. Amanhã eu tenho outra, eu tenho mais 4 entrevistas. Se eu não passar em nenhuma delas, eu vou pegar todos os feedbacks, melhorar, voltar a estudar. Então, vou voltar a estudar, fazer System Design, Pair Programming, Code Challenge, estrutura de dados, estudar tudo aquilo. Vou estudar mais ou menos, umas 2, 3 semanas, vou voltar a fazer mais algumas entrevistas. Não passei? Volto a estudar, recolho os feedbacks, melhoro, volto a fazer mais algumas entrevistas. Então, é o processo, é loop. Fazer isso até você conseguir a sua vaga de trabalho. E o último ponto que eu coloquei aqui pra falar pra vocês é não desistir, faz parte do processo. Então, é sempre, cara, continuar aprendendo, evoluindo. Amanhã eu tenho uma entrevista, já fiz todas as minhas anotações, tudo que possivelmente possa cair na entrevista, tô preparando, melhorando. Você sempre vai aprendendo, cara, como eu responder essa pergunta. Pergunta de microserviço, pergunta de X, pergunta de assado. Você vai aprendendo, vai melhorando, vai criando, sabe, massa, sabe, de resposta, de saber como se comportar na entrevista, a resposta que a pessoa precisa. Então, assim, durante o processo você vai aprendendo. Só que é isso que tá. Você não consegue estudar durante o processo, você vai estudar para aquela empresa, para aquele cargo e tudo mais. Só que se você não passar, dá um stop, volta a estudar, respira um pouquinho, porque é muita bateria de vários testes, ainda mais se você estiver fazendo para várias empresas ao mesmo tempo. Então, respira um pouco, volta a estudar, deixa passar 2, 3 semanas, volta a fazer uma bateria de entrevista, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Queria atualizar vocês como está nesse momento. Então, dia 22 de abril, tô atualizando vocês, vamos ver como que vai ser o andar da carruagem. Tô fazendo mais processos, se eu não passar em nenhum deles, eu vou voltar aqui e falar para vocês que eu não passei, e depois continuar a voltar a estudar, até eu conseguir passar numa entrevista.
lembrando que eu tô mirando um cargo de sênior, meio que lá em cima, tô mirando empresas legais, interessantes, com alguns requisitos que eu já falei pra vocês também. Então esse processo não é rápido, não é simples. E eu gostaria muito que vocês tivessem essa ideia, que não é simples. Você pode me ver lá no Instagram, no YouTube, em qualquer plataforma, no LinkedIn. Nossa, cara, parece que foi simples pra ele. Não, eu tô mostrando pra vocês que não é simples. Eu fui reprovado, então eu não passei na última fase de uma entrevista. Tô fazendo outras e pode ser que eu não passe de 10, 15, 20, 30, mas eu não vou passar porque eu não vou desistir. Resiliência, não desistir, persistência, beleza? Então, volta aqui daqui a uma semana ou daqui a alguns dias atualizando pra vocês como tá esse processo, beleza? Bora. Então, mudando, estou no meio de uma entrevista, na verdade é uma entrevista com várias pessoas, tá mutado aqui porque eu já fiz a parte de coding e eu tenho as anotações, ó, pra fazer coding pra ajudar durante a entrevista. Isso é muito bom. Isso daqui é só algo, coisas pra te ajudar a relembrar algumas coisas. Então, não é uma cola. É quase uma cola, mas isso ajuda muito porque você consegue colocar em prática. Faz bastante tempo que eu não venho atualizar vocês aqui nesse vídeo. Daqui a umas 2, 3 semanas eu vou atualizar pra vocês o que eu tô fazendo. Inclusive, comprei 2 livros de System Design, 1 e 2, e eu vou começar a ler eles. Então, assim, eu tô atualizando vocês porque eu dei uma parada nos processos. Foi mais ou menos, assim, um pouquinho turbado, porque eu tô fazendo também um curso, uma mentoria pra galera que me segue. Então, eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou atualizar vocês com todas as informações do processo seletivo e editor, tanto ali, né, pra não mostrar as pessoas ali na mente, beleza? Bora. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Can you hear me? Hello, how's it going? Okay, how are you? Yeah, I'm fine. So is the name Marilo? Am I right? Yeah, you can say just Mo. Okay. It's so easy. So today we're going to have the phone screening interview. So in this interview, we're going to know more about you and then decide we want to move on. It's also an opportunity for you to understand more about it, and then you can decide you want to carry on. Okay? Yeah. Okay, good. So about myself, my name is I've been joining like 4 years now. I'm SD3 working in the payment domain. So how about yourself? Next we can talk about maybe a project you recently working on. Yeah. Maybe or some things about that. Yeah, I'm Murilo, so I'm Brazilian, living in London since 2020, and at the moment I'm a senior software engineer at PostLive. We are a sport industry and have been working on web application focused on backend, using Java, Node, etc. And yeah, basically it's just summarize about me. Okay, so let's you can just show the project you've been recently working on. Recently, I mean like past year or past 2 years. Yeah. And then we can talk about detail about that. Yes, so yeah, I can talk about the current project. So basically, I'm responsible for football clients at PostLive, which means Premier League, Saudi Pro League, Liverpool, Leicester, Everton, Brighton, and all clients that we have about football. I'm responsible, and basically we build everything from to engage our fans. So websites, applications in the mobile, and basically we handle everything that you can see in Premier League website, like game weeks, match center, commentaries, fixtures, tables, stats of the players, stats of the teams, all news, feeds, articles, photo, video, etc., etc. Everything is built from us. And basically, I can go deeply how we are deliver these type of things, but basically we have microservices that you call football data services, and our core is we are getting feeds from Opta. Opta is a provider services from football. I think is the principal provider in the sport industry focused on football, and we are ingesting these type of feeds in our database, in our microservices, etc., where we have a bunch of data for all competitions, leagues, teams, players, etc., etc., etc. Then we can expose
such as these services, for example, statistics, fixtures, etc. Basically, the main core is ingest these feeds and provide for our customers, for our client in this case, these details. For example, what I say about fixture, etc, etc. And this is like 100% of our integrating is with Opta. Opta is our core to send the football data. I think is the biggest one in the market. Continuando a saga, eu acabei de receber a job offer. Na verdade, eu tava conversando agora às 5 e pouco, né? 5 horas da tarde. O cara falou, a gente pode conversar amanhã de manhã. Eu falei, eu tô livre. Aí ele me mandou um link, a gente ficou conversando mais de 30 minutos, falando sobre, dando feedback e falando que eu passei. Fui selecionado em 10 pessoas fizeram a entrevista. E aí eu fui selecionada. E pra você ver o tanto de não que eu recebi e receber esse sim. E aí ele vai mandar a job offer, e aí eu tenho que dar uma olhada. É tudo que eu esperava em termos de salário e tudo mais. Só que tem um porém, a vaga é 100% remoto também. Eles se encontram uma vez por mês aqui no escritório de Londres, mas se você quiser ir no escritório, você vai. Só que tem uma outra parada. Eu tô com uma outra proposta que tá pra chegar até sexta-feira de uma outra empresa. Então eu falei pra ele que talvez eu tenha uma outra proposta. E eu também tenho um outro processo que eu iniciei de uma empresa grande. Tem um outro de uma empresa muito grande, sabe? É uma empresa bem grande mesmo, e eu fiz o code, não tenho um retorno ainda, só que eu acho que eu fui muito bem no code. Eu acho que, tipo, cara, bastante prática, ele me colocou assim, cara, eu acho que eu fiz o code legal, e também são duas empresas muito bacanas que com certeza eu aceitaria job offer. Enfim, não sei como que vai ser, então a gente tá indo agora pras férias, a gente vai pra um cruzeiro, vai fazer um rolezaço no cruzeiro, e é isso, eu vou atualizar vocês, como foi essa questão da job offer, como chega, como que é o processo, eu vou explicar depois calmo, sentado, com um cenário que vocês gostam, mas eu só passando que eu acabei de receber a primeira job offer, e aí eu vou passar pra vocês qual decisão eu tomei, se eu esperei outra job offer, como que foi, se eu tô fazendo, aceitei uma job offer, mas tô fazendo outras entrevistas, então eu vou atualizando pra vocês assim que eu voltar de férias, porque hoje é quarta e sábado de manhã a gente já tá saindo de férias, beleza? Enfim, estou muito feliz, vamos que vamos, muita prática, muito estudo, fazendo 355 mil entrevistas, é assim que a gente consegue, botando em prática de novo. Enfim, vou atualizando vocês, fechou? Bora. Bom, atualizando pra vocês, hoje é o dia 19 de outubro, eu acabei de completar minha primeira semana no trabalho novo, só que o último vídeo aí que vocês acabaram de ver, né, que foi gravado alguns meses atrás, semanas atrás, na verdade mês, porque eu tô gravando todo o processo pra vocês, foi que eu tinha minha job offer, então eu tinha acabado de receber por e-mail uma oferta de trabalho, né, a job offer, tinha um outro que eu estava participando do processo, tinha um outro que eu estava esperando as questões da job offer e tudo mais, tinha um outro que ainda tava passando, mas cara, teve uma reviravolta muito grande. O que aconteceu? Esse outro não foi pra frente. O que eu recebi a job offer, eu assinei o contrato. Esse segundo que eu tava esperando a job offer, eu passei no processo seletivo numa empresa muito grande, só que eles congelaram a vaga e falaram, daqui a 3 meses, 4 meses, talvez a vaga abra novamente, e se abrir, a gente vai colocar você aí direto, porque você passou por todos os processos. Então eu passei, só que a vaga foi congelada. Então eu vou tirar aqui do dedo, né, na verdade aqui o terceiro, e ficou 2. Por quê? Porque uma parou, a outra foi congelada, passei pelo processo, uma empresa muito grande também. Uma, eu já tinha assinado o contrato, que era o que eu falei pra vocês no vídeo aí que vocês viram anteriormente, que igual eu falei um mês atrás. E aí, uma que eu tava fazendo um processo, com um processo bem demorado, bem complexo, eu não tava nem pensando, tipo, se ia dar certo, se não ia dar certo, eu tava meio assim, beleza. E aí, depois de uma semana que eu assinei o contrato nessa, que eu ia começar até a gravar pra vocês, essa outra empresa aqui, o cara me ligou e falou, cara, você passou no processo, porque só faltava fazer a etapa de System Design. Então, nessas duas, eu passei por Coding, eu passei por System Design e eu passei por Behavior. Cada entrevista de 1h30, ou seja, 1h30 de Coding, 1h30 de System Design e 1h30 de entrevistas. Foram dias separados. Nessa segunda empresa, que eu já vou falar agora pra vocês, nessa segunda empresa, eu fiz vários processos e foi demorando muito. Eu fiz uma semana um processo, outra semana outro processo, e eu tinha passado nessa. E como eu queria trocar de trabalho, é uma empresa muito grande também, uma empresa muito boa, era uma vaga 100% remota, etc. Eu falei, cara, aceitei. E ia tocar o barco pra essa empresa, já tinha pedido o meu notice, né, que é o meu aviso prévio da empresa que eu estava, né, na Pulse Live, que todo mundo já sabe aí, que eu trabalhava pra Premier League e tudo mais, que 4 anos lá, pedi já o notice, só que essa outra empresa ligou e falou, mano, você passou. Eu falei, puta, e o salário é tanto, nossa.
Aí eu falei, putz, aí eu fiquei em dúvida. Por quê? Porque nessa segunda empresa, o salário era melhor, o nível era mais baixo. Então, tipo, a longo prazo, era uma vaga com uma posição muito boa, valeria a pena. E aí, o que eu tive que fazer? Eu aceitei logo de cara, era irrecusável essa segunda, que eu não tava nem esperando passar pelo processo bem complexo. Graças a Deus eu passei, como eu mostrei pra vocês, eu comprei livros pra estudar e tudo mais. Daqui a pouco eu até mostro pra vocês, eu vou até fazer ali, colocar o celular num papel, e eu vou gravar mais ou menos como foi esse processo, pra resumir um pouquinho todos esses vídeos e cortes que eu gravei durante esse processo pra vocês, beleza? Mas eu achei que não ia dar. E aí, eu aceitei. E aí eu tive que ligar pro cara muito firmeza, o recrutador, né, da empresa mesmo, dessa empresa que eu já tinha assinado o contrato. Eu falei, olha, eu preciso falar com você urgentemente. Tipo, já fazia uma semana que eu já tinha assinado o contrato com eles. E eu não sabia se podia quebrar o contrato, alguma coisa assim. Aqui, cara, é muito tranquilo nesse sentido. Eu não tive problema. Liguei pra ele e falei, seguinte, obrigado muito pela oportunidade. É muito boa, mas eu tive uma oferta muito irrecusável. E aí ele falou quanto que era oferta, pra fazer uma contra-oferta e tudo mais, fazer uma nova oferta pra mim e tudo mais. Só que eu falei, olha, acho que não vai ser necessário. Mas ele falou, não, vou ver se eu consigo alguma coisa. Mas o cara falou, tranquilo, vai lá, é uma oferta que você não pode deixar, uma empresa boa, etc, etc. Não pode deixar essa oportunidade passar. A gente sabe que o mercado é bem, assim, requisitado para pessoas que têm experiência e tudo mais. E aí o cara entendeu tranquilamente. Eu tenho um contrato dessa outra empresa guardado e tudo mais, mas ele falou que se eu não comparecer, né, vamos dizer assim, mesmo que seja remoto, não comparecer pro trabalho, eles já contam como que eu não trabalhei lá, sabe? Então não tem esse problema. Não tem problema eu ter assinado e não comparecer. Já deixei claro e tudo mais. E outra, o meu notice, né, na Pulse Live é de 3 meses. Então isso aconteceu, eu pedi a demissão da Pulse Live depois que eu assinei a job offer, logo no primeiro dia. Então eu assinei a job offer, já pedi demissão. E aí depois de uma semana eu tive essa proposta. Então foi uma semana e meia, 2 semanas pra depois que eu assinei o contrato eu recusar. E aí eles teriam mais 2 meses e meio pra contratar outra pessoa, entendeu? Então, tipo, eu avisei com bastante antecedência antes de começar, não foi algo que eu avisei em cima. Então, acabei que mesmo assinando o contrato, eu não fui pra essa empresa e foram pra essa outra empresa que eu tô agora. Então, cara, muito feliz porque eu nem tava esperando, consegui passar por esse processo. Essa semana agora, hoje é dia 19 de outubro, exatamente dia 19 de outubro. Eu comecei, meu último dia na Pulse Live foi dia 11 de outubro e eu comecei nessa empresa no dia 14 de outubro. Hoje é dia 19, é um sábado, tá um dia bem bonito, é um sábado, então já passou a minha primeira semana nessa nova empresa. E aí, pra ficar legal pra vocês esse vídeo, até mostrar um pouquinho sobre a questão do primeiro mês, da primeira semana, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá pro caderno agora, mostrar pra vocês um pouquinho do passo a passo de como foi esse processo de estudo e tudo mais. E aí, daqui a um mês, que vai ser no mesmo vídeo pra vocês, não vai aparecer um mês, daqui a um mês eu volto pra cá novamente e conto pra vocês como foi, como tá sendo depois de um mês nessa empresa nova e tudo mais, até pra passar esse período de experiência, né, que é um período de experiência que eu tenho nessa nova empresa. Então eu volto aqui pra falar com vocês daqui a um mês, beleza? Como eu disse, esse vídeo é literalmente pra mostrar toda a trajetória até eu conquistar ali a vaga e até passar um mês, até eu passar o período de experiência, pra tentar mostrar uma visão ampla pra vocês. Claro, tem coisas aqui que eu não posso compartilhar, por isso que eu não tô compartilhando, mas tudo que eu posso compartilhar, eu vou compartilhar aqui, porque eu gosto de ser transparente. Então, eu vou lá pro meu computador pra mostrar um pouquinho pra vocês, na verdade pro caderno, pra mostrar um pouquinho pra vocês esse passo a passo de quem é nível mid-level pra cima, que seria pleno pra cima, pleno, sênior, o que vocês precisam ter na cabeça de vocês pra estudar e se preparar pra tanto um trabalho remoto, ou até mesmo pra imigrar pra outros países de processos seletivos que às vezes no Brasil, às vezes as pessoas não estão acostumadas. Então, a dica que eu vou dar agora, já, é dica de ouro, beleza? Então, só por você ter ficado aqui nesse vídeo até agora, já deixa um curtir, comenta aqui embaixo, Murilão, tô curtindo você mostrar todo esse processo e tudo mais, faz mais vídeos assim. Claro, eu não vou ficar mudando de trabalho pra fazer vídeo, mas eu posso fazer mais vídeos assim, mostrando o dia a dia, contando um pouquinho da minha experiência que pode ajudar vocês do outro lado, beleza? No mais, vou lá pro meu caderno e eu vou tentar desenhar um pouquinho aqui pra vocês e explicar como que funciona o processo, beleza? Essa folha tá amassada, mas eu vou mostrar pra vocês. Seguinte, o primeiro passo, colocar um 0 aqui já de TI. O primeiro passo é o default, padrão, que é o quê? O recrutador. Então eu vou colocar aqui, ó, recrutador. O editor também vai conseguir colocar aqui mais bonitinho na tela pra vocês, mas o primeiro passo é o recrutador mais telefone, então telefone aqui e tudo mais. Isso daqui vocês já estão acostumados. Isso tem no Brasil. Então o primeiro contato que eu coloquei aqui, passo 0, é o recrutador, beleza? O passo 1 vai ser sempre o teste técnico. Então vai sempre ser o teste técnico. Não tem como fugir disso. O passo 1 sempre vai ser
ser o teste técnico. Isso eu já tô falando da entrevista, da parte já funcional da entrevista, tá? Não tô colocando aqui envio de currículo, etc, etc. Primeiro passo aqui, que é o 0 aqui, nesse caso, recrutador, telefone, mandar currículo, LinkedIn, blá, 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 tudo que vocês já sabem. Depois que você já passou por essa etapa, que o recrutador já viu que você é um cara que quer continuar no processo seletivo, etc, a primeira coisa que vai acontecer vai ser um teste técnico. Esse teste técnico pode ser de várias coisas. Pode ser live coding, por exemplo. Pode ser um pair de uma outra forma diferente de versão live. Pode ser um lit code da vida, por exemplo. Um lit code. Pode ser várias coisas. Não vai fugir de um teste técnico. Então, se é front-end, back-end, depende da área, vai ter algumas opções. O que eu vejo, tá? Aqui na Europa, a maioria das coisas é um live code, tá? Onde eles vão passar um problema, e você vai dar a solução, beleza? Então, um problema e eles vão te dar um problema e você vai fazer uma solução. Não necessariamente precisa ser sempre estrutura de dados, algoritmos, etc. Então, depende, vai de empresa para empresa. Mas essa base de teste técnico é muito bom. Fala, tá, qual que é a dica desse vídeo? Cara, essa etapa aqui, a dica é, cara, HackerRank. Você pode vir aqui pro Lit Code, por exemplo. Tem acho que é Algo Expert.io, se eu não me engano, que é o mais barato, caso você queira pagar. Então você pode ir nesses sites estudar, né, estrutura de dados, fazer com que o seu cérebro trabalhe bem com esses problemas e com essas soluções, entendeu? Então essa fica a dica para essa etapa. Beleza? Segunda etapa, segunda parte. Tem empresa que vai fazer todas as etapas e no final vai te dar o feedback de todas. Tem empresa que vai fazer etapa por etapa. Então, fez a etapa 1. Se você não passou, você não vai nem pra 2. Então, nem chega na 2. Tem empresas que você vai fazer todas e eles vão falar um feedback de todas. A segunda etapa é esse cara aqui, ó. System Design. Essa é uma das mais difíceis, na minha opinião. Essa aqui é difícil, o teste técnico. Só que essa daqui é algo que, dependendo lá no Brasil, eu não vejo empresas fazer isso. Talvez o Nubank da vida, o Mercado Livre, alguma coisa assim. Mas normalmente as empresas não fazem. O nível de maturidade de uma entrevista dessa aqui na Europa é totalmente diferente no Brasil. Então, se você tá no Brasil e quer fazer um nível de entrevista mid-level, senior pra cima, isso aqui é obrigatório. Senior pra cima aqui, ó. Senior pra cima, isso aqui é obrigatório. Isso aqui vai cair. Pelo menos para a Europa, Canadá, Estados Unidos, qualquer empresa vai cair isso daqui. Não tem como fugir. E esse cara aqui eu dou duas dicas. A primeira dica que eu dou aqui, YouTube. Tem alguns problemas resolvidos lá. E a segunda, 2 livros de System Design que eu vou mostrar pra vocês já. Olha as dicas que eu tô dando. Tem 2 livros que eu já vou mostrar pra vocês. Então, livros eu vou colocar. Então, essa segunda etapa é livros, beleza? Terceira etapa é o Behavior. Acho que é assim, mas é Behavioral. Acho que eles escrevem assim. Se eu não escrever errado, o editor vai colocar no Google Tradutor e vai me corrigir. Behavior, que é o quê? Comportamental. Qual que é a diferença? Essa entrevista não é aquela entrevista besta que normalmente, né, eu tive a experiência de fazer no Brasil. Essa daqui qual é a dica dessa daqui? Job Description. Você vai ler a Job Description. Por quê? Eu já reprovei numa entrevista de Behavior porque a vaga queria uma pessoa que tivesse experiência em trabalho em equipe. Quando o cara me perguntou da minha empresa atual, eu falei que eu tava trabalhando sozinho atualmente. Eu trabalhava em equipe, mas atualmente naquele projeto eu tava sozinho. Então eu fui barrado nisso porque o cara achou que eu trabalhava sozinho. Então a dica fundamental para você fazer uma de Behavior é você olhar a Job Description, porque você vai conseguir entender o que é essa vaga que você tá aplicando, o que é da pessoa. Uma pessoa que já trabalhou em equipe, ou uma pessoa que tá trabalhando sozinho, uma pessoa que aprende sozinho ou não, etc, etc. Então, Behavior não tem como fazer um hack para esse tipo de entrevista. É ler a Job Description e tentar entender o que o recrutador, o que a empresa espera de você, espera dessa role aqui, dessa posição. Então, essa entrevista aqui é bem cabulosa também, não parece simples, mas não é simples. Então, basicamente, esses foram as 4 etapas, né? Contando do 0 aqui, as 4 etapas que eu precisei passar nessas 3 ofertas que eu tive, né? Uma foi deixada delay, uma eu assinei o contrato e a outra eu assinei o contrato e quebrei o contrato da outra que assinei. Então, não foge disso aqui. Bom, acho que, não sei se ficou super claro pra vocês, mas depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui. Eu tenho até uma palestra onde eu falo sobre isso, sobre todos esses processos aqui, que é o processo seletivo internacional pra carreira, pra programador. Então, uma palestra em Londres que eu fiz sobre isso daqui. Se alguém tiver interessado, eu posso até deixar o link aqui nos comentários depois, mas, enfim. E esse ponto aqui é um ponto muito importante pra quem é sênior pra cima, que precisa estar atento. Não vai fugir disso, vocês precisam estar atento nesse processo seletivo, beleza? Ó, mundanos, esse é o livro de System Design. Esse é um livro básico pra quem tá começando, então ele é muito bom. Tem o volume 1, volume 2. E eu vou ser sincero, onde eu parei? Eu não cheguei nem na metade dele, só que já me deu vários insights. Tô sempre pegando ele pra ler, muito bom.
bom. Eu vou mostrar o volume 2, que eu comprei o 1 e o 2, e ainda tô terminando um. Então, assim, eu fiz diversas aulas no YouTube de System Design, até chegar numa indicação boa desse livro. E aí, quando eu cheguei nessa ponta, eu já, nossa, abriu muito minha mente, já melhorou demais os meus processos seletivos. E graças a Deus, por ter estudado tanto no YouTube, eu já tinha batido tanto na cabeça com o System Design que eu consegui passar nas entrevistas mesmo. Nem cheguei aqui pela metade, mas eu super recomendo. Isso daqui é muito bom. Eu vou lá mostrar pra vocês o segundo livro. Esse aqui é o livro da Mundana, que inclusive tá aqui, ó. Esse é o volume 2, não comecei a ler, porque ainda preciso terminar um, mas esse é o volume 2 da mesma pessoa, inclusive ele tem até vídeo no YouTube desse canal dele aqui, ó, é o Byte Go, muito interessante. Então tem um volume 2, eu já recomendo vocês comprarem os dois, que é muito bom. Enfim, tem alguns livros aqui também, eu tô até gravando também aqui no YouTube, fazendo todo o meu setup, mostrando a evolução do meu setup. Mas enfim, papo pra outro vídeo. Então esses são os livros pra System Design. E aí, mundanos, beleza? Bom, essa é a última parte desse vídeo longo, que foi a procura, né, de um novo trabalho. Gravei toda a troca, né, de trabalho pra vocês. E como eu prometi pra vocês, eu ia esperar passar o probation, passar um tempo de experiência pra falar um pouquinho do trabalho, de como tá sendo e tudo mais pra vocês. Então já passou mais de um mês, minha probation era de um mês nessa empresa. Então, engraçado que a probation é um mês. E o notice, né, que é o aviso prévio que você tem que dar se a empresa me demitiu ou se eu pedir demissão, é 3 meses. Enfim, mas o que normalmente não é assim, é sempre a mesma quantidade de mês, né? Então, se só probation é 3 meses, seu notice é 3 meses. Só probation é um mês, seu notice é um mês. Mas nessa empresa é diferente. Eu já passou mais de um mês que eu tô na empresa, então, cara, tudo tranquilo, tudo em ordem. E uma dica que eu queria dar é o que eu sempre falo, tanto pros alunos, pra galera que eu mentoro. Você precisa focar em processo seletivo. Porque o que você está aplicando e fazendo na empresa, a empresa vai te treinar. A empresa vai te treinar, você vai aprender com os outros. Às vezes a ferramenta que você está aprendendo em um não vai ter no outro trabalho. Mesmo que você tenha uma base, a base é Java, C Sharp, Node, whatever. Você sempre vai ter uma coisa diferente nessa empresa. E nesse caso, por exemplo, cara, processo seletivo. Então, caso de senior, já gravei pra vocês, tem eu fazendo, né, participando de alguns processos e tudo mais, coding, system design, behavior. Então, assim, várias etapas do processo seletivo onde eu comprei livros pra estudar, já falei tudo isso aqui pra vocês. Então, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, processo seletivo. Porque eu tô a posição que eu tô agora, por exemplo, eu sempre trabalhei com Java, backend, Spring, Kubernetes e tal. Hoje eu tô trabalhando com Azure, né, com Azure, eles falam Azure aqui, né, que é o Azure, né. Eu tô trabalhando com Terraform, com Golang, com muito Bash Script. Por quê? Porque eu tô trabalhando num Developer Platform. Então, a gente tá criando toda o CI/CD, toda a infraestrutura, toda a arquitetura de fazer com que os developers entreguem o software de uma forma melhor, entendeu? Não é só CI/CD, não é só pipeline, é muita coisa envolvida. E a gente cria muito Bash Script, Terraform, Golang, então tem muita coisa, a gente cria muita CLI, né? Então a gente cria muita coisa assim. E é totalmente diferente, eu tô programando, mas com Golang, programando muito ferramenta, então uma outra estrutura, um outro tipo de complexidade que eu nunca trabalhei, é uma experiência muito foda e com coisas novas que eu tô aprendendo. Então eu já manjo muito de Kubernetes, como acessar o cluster, deployments, pods, container, tudo isso eu já conheço bastante. Mas Golang, criar, por exemplo, commands, né, criar os comandos e tal, cara, todas essas coisas são bem diferentes. O buraco é bem baixo, porque é algo bem genérico para a empresa toda, sabe? Então, uma experiência muito legal. Como eu disse, processo seletivo foi Java, foi System Design, foi várias coisas. Eu tô numa equipe um pouco diferente. Só que aqui é a perspectiva de ser engineer, né? De ser engenheiro de software. Então, por isso que eu falo, foque no processo seletivo. Para entrar numa empresa bacana, legal, foca no processo seletivo. O que você vai aprender lá dentro, whatever, pouco importa. Claro, você vai ter que ter uma linguagem, uma ferramenta meio base para você na sua carreira. Só que os processos seletivos você vai estudar e praticar para passar naquela empresa e talvez lá dentro você mexa com outras coisas. Então, a dica que eu dou para encerrar esse vídeo foi muito legal, né? Ficou meses aí, desde março eu acho que eu tô gravando, processo seletivo, beleza? E se você quiser aprender muito sobre essas coisas, continue seguindo aqui o canal do Mundano, o Instagram, TikTok, YouTube, eu tô em todas as redes, me segue aí, meu pessoal, compartilhe com os seus amigos também esse vídeo, porque esse vídeo é muito bacana. E é isso, se você gostou... Mundano fala, né? Fala. Bastante. Exato. O braço da Mundana tá doendo. Exato. Deixa o seu like aí. Exato, deixa pelo o braço like, da Mundana. Deixa o like, comenta aqui embaixo, enfim, bora ir pra casa dos nossos amigos com essa vista aqui, ó, que tá, nossa, tá muito top o clima. Enfim, é isso, a Mundana vai terminar o vídeo aqui gravando aí o clima que tá. Mais um take. Enfim, é isso, tamo junto, Mundano, bora. Tá, você vai fazer take final só? Sim, editor, bota ele aí, ó, no preto e branco. Vai fazer take final.